E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não estranhem, vocês não estão vendo meu rosto propositalmente. Essa é uma aula extra, é uma aula que está na semana de carnaval, né? Destinada à semana de carnaval, o nosso planejamento. Então, ela não já estava prevista para não ser gravada em estúdio e como é uma aula na qual eu vou materializar com vocês coisas que trabalhamos recentemente, conteúdos que trabalhamos recentemente em termos de desenvolvimento, sobretudo, certo? Eu quero que vocês foquem muito no texto em si. Então, eu tanto vou explicar os repertórios socioculturais que eu escolhi para essa redação, que é uma redação extremamente complexa, que eu escolhi não, né? Na verdade, eu escolhi e Jadson materializou, Jadson escreveu. Eu revisei o texto para poder trazê-lo para vocês. Esse é um texto muito bom, ele é do acervo do nosso curso. E aí eu vou explicar esses repertórios que eu trabalhei com ele, ele transformou em redação, para que vocês aprendam a instrumentalizá-lo não somente para essa redação de saúde masculina, mas para tantas outras que porventura venham a aparecer para vocês dentro do eixo saúde, certo? Então, vamos nessa. Primeira coisa que eu queria falar era sobre a relevância dessa temática. Falar sobre saúde masculina é extremamente importante, uma vez que é um tema que tem muito estigma mesmo, de fato, né? Como está na proposta de redação de vocês, o estigma associado ao cuidado com a saúde masculina no Brasil. Então, nós somos um país de formação patriarcal extremamente machista, extremamente misógino, que prejudica nessa misoginia não somente as mulheres, mas também os próprios homens. E quando se trata de saúde pública, isso é evidente, porque existe um preconceito, um tabu muito grande com determinados exames que os homens podem realizar e devem realizar, mas não fazem por uma perspectiva de preconceito mesmo, como por exemplo o toque retal que identifica o câncer de próstata. Então, pensando nisso, nós temos aqui em nossas mãos uma proposta super importante que pegaria muita gente desprevenida se caísse no Enem, mas não é o caso de vocês, que são meus alunos, porque a gente sempre pensa nas hipóteses realmente mais inusitadas, mais complexas mesmo, como é o caso desse tema de redação. Então vamos nessa, vamos prosseguir. Eu comecei a falar na aula online sobre esse poema. Como essa é uma aula voltada para todo o nosso público, tanto online quanto presencial, eu vou repetir o poema em foco, que é o poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta modernista que passou aí por maus bocados em vida. Ele tinha muitas crises pulmonares, doenças das mais variadas. Então foi um cara que sofreu muito em vida por conta dos problemas de saúde que tinha. Tanto que tem uma história que se conta dele, que ele tem mais de um poema chamado Meu Último Poema, que era o poema que ele escrevia quando ele achava que ia morrer. Um desses poemas é o poema Pneumotórax, que retrata um pouco dessa relação que ele tinha com os médicos e de como ele estava o tempo todo se encontrando com a perspectiva da morte e tudo mais. E o poema ele descreve um pouco do seu estado de saúde e uma consulta médica, né? Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, 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 mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. Reticências indicam pausa, na verdade. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então é um poema que é completamente vinculado ao tema em questão, né, pelo fato de que se trata exatamente de um homem em um momento de cuidado com a sua saúde, que apesar de frágil, naquele momento estava sendo cuidado e ele está ali tentando, né, ele está lutando pela vida dele de alguma maneira. Então, esse é um poema muito bom não só para esse tema em específico, mas para temas de saúde de maneira geral, né? A gente agora entra efetivamente no eixo saúde. Sei que eu prolonguei o eixo educação, mas existe um motivo para isso, é um eixo muito importante. E agora a gente vai trabalhar com o eixo saúde de maneira mais estratégica a partir especificamente dessa nossa aula extra, tá bom? Então, eu vou começar nessas próximas aulas a trazer mais textos completos para vocês, porque eu sei que isso vai ajudar no processo de escrita, no processo de elaboração das suas próprias redações. Então vamos começar pela introdução dessa redação de Jadson aqui.
Vejam só. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi é um verso declamado por Manuel Bandeira em seu poema Pneumotórax, ao ter dimensão do grave quadro clínico dos seus dias finais. De maneira análoga, apesar da narrativa ter sido produzida no século XX, a contemporaneidade masculina insere-se na realidade exposta quando, em decorrência do estigma sobreposto ao cuidado com a saúde dos homens no Brasil, grande parte deles negligencia práticas saudáveis. Nessa perspectiva, faz-se inadiável entender a persistência do revés, bem como os seus impactos em prol de se obter uma plena homeostase social. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção relativamente a essa abordagem é a seguinte. Vejam, eu coloco a perspectiva de Manuel Bandeira cuidando da sua própria saúde quando eu explico o poema. Aqui, Jackson faz uma exploração dele que diz respeito à doença em si. Então, essa relação, quem vai traçar é você na hora de escrever o seu texto. Aqui nós tivemos uma coleta do aspecto negativo do repertório sociocultural, um homem que está muito doente. Né? Então, ele trouxe essa relação especificamente. Outra coisa que eu acho interessante de salientar é a potência desse poema diante do verso, entre aspas, refrão dele, que é esse: a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Esse verso especificamente, ele traz uma perspectiva muito interessante para coisas que poderiam ser melhor cuidadas, coisas que poderiam ser aproveitadas de uma forma melhor e mais aprofundada do que existe hoje, do que é feito hoje, né? Então, as possibilidades que são ceifadas, por exemplo, do nosso país, nos mais variados casos, entendeu? Diante de uma negligência governamental, por exemplo, diante de uma deturpação de direitos e garantias básicas da sociedade. Então, é realmente um verso que nos coloca diante de um universo de possibilidades. E aí aqui nós temos a revisão da nossa perspectiva introdutória, então o nosso repertório sociocultural está aqui, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, é o verso do poema que está sendo recitado, certo? Então, tem essa perspectiva de, aqui temos o repertório em si, logo adiante, declamado por Manuel Bandeira, a estratégia de legitimação dele, esse repertório pertence a algum lugar, foi escrito por alguém, certo? E a pertinência, quando o próprio nome do poema é um nome que remete à saúde dentro de uma temática que aborda a perspectiva da saúde. Então, é pertinente, é legitimado, e a produtividade ela vem quando, na contextualização, né, nós conseguimos trazer tanto o tema de redação quanto a própria tese, uma vez que a tese ela está aqui, ó, a contemporaneidade masculina insere-se na realidade exposta quando, em decorrência do estigma sobreposto ao cuidado com a saúde dos homens, grande parte deles negligencia práticas saudáveis, ou seja, a minha tese é o meu posicionamento diante da temática e diante do que a frase temática me pede para fazer. Então, temos aqui, além do repertório que já foi citado anteriormente, tema, contexto e tese nesse período. Logo em seguida, nós vamos ter a perspectiva de se compreender a persistência dele como argumento de número 1 e as consequências, que são seus impactos, como o argumento de número 2. E temos aqui também, nesse faz-se inadiável entender, o nosso encaminhamento discursivo, pessoal. O nosso encaminhamento discursivo, ok? Então, uma introdução extremamente completa que eu estou utilizando para revisar com vocês os pontos e os elementos que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Agora, vamos entender um pouquinho do repertório sociocultural que vai endossar, que vai dar vazão à elaboração do nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é a longa duração de Fernando Braudel. Fernando Braudel é um historiador francês, era na verdade, né? Grande nome da Escola dos Análises. A Escola dos Análises foi um processo historiográfico de revisionismo e revolução histórica após o movimento positivista, que trouxe novos ares, que trouxe novas abordagens, que trouxe novas formas de compreender, de entender e de manusear o passado. Essa longa duração, ela já começa a falar o que significa a partir do seu próprio nome.
ela vai ser um conceito da historiografia. Entenda, historiografia é diferente de história. Historiografia é a ciência que estuda e que produz a história, é o ofício do historiador, certo? E a longa duração de Brodel, ela vai basicamente falar sobre fatos que, de tão impactantes no momento em que eles se inserem, eles se projetam séculos, décadas, muito tempo após a sua ocorrência na sociedade. O Brodel, ele desempenha isso por meio de uma tríade, por meio de 3 conceitos, de 3 razões, que são as razões evento, conjuntura e estrutura. Preste muita atenção, porque esse repertório sociocultural foi responsável por garantir notas 980, 960, 940 para muitos dos meus alunos. É um repertório muito amplo e muito bom para muitos temas de redação, porque não existe tema de redação que não possa ser aludido historicamente. Todo tema de redação encontra subsídio em raízes históricas específicas. Então, o que é que significa essa tríade, esse tripé conceitual, essas 3 razões que o Brodel fala? Evento, conjuntura e estrutura. O evento é o fato histórico. A conjuntura é o que aquele fato histórico traz na época em que ele ocorre. E a estrutura é a consequência dessas 2 razões com o passar do tempo. Vou exemplificar para ficar desenhado para você. Evento: colonização do Brasil. Conjuntura: escravidão de africanos por portugueses. Estrutura: o racismo na contemporaneidade. Por meio dessa relação, você consegue escrever, utilizando-se da longa duração de Fernando Brodel, para praticamente qualquer tema de redação, pessoal. Então vamos ver isso na prática, no parágrafo de desenvolvimento de número 1 dessa redação, agora. Com base nesse cenário, primordialmente, é oportuno discutir acerca da vinculação histórica do Brasil à virilidade masculina. Sob essa ótica, o renomado historiador Fernando Brodel concatena como processo de longa duração o movimento cíclico e repetitivo de determinados fatos sociais. Isso acontece, por exemplo, com o estigma do cuidado à saúde dos homens. Haja vista o fato de a negação desse preceito encontrar suas raízes ainda na cultura patriarcal, construída ao longo de um vasto lapso temporal, e se fazer permanente na atualidade, remodelada apenas pelos parâmetros sociais impostos pela masculinidade tóxica, tendência a qual impõe o estereótipo de virilidade intocável aos indivíduos do sexo masculino. Logo, a replicação de posturas anacrônicas fere a plena qualidade de vida e paralisa, lamentavelmente, o bem-estar do público em debate, além de, sobretudo, promover uma violência simbólica. Eu quero agora aproveitar para revisar com vocês os elementos do desenvolvimento que eu apresentei na nossa última aula, certo? E aí, pessoal, também quero chamar a atenção para alguns aspectos importantes, certo? Lembre-se, no seu desenvolvimento, em cada período, desde o primeiro, sempre precisa ocorrer uma operação coesiva, ok? Então, aqui temos o primeiro operador coesivo, logo em seguida temos o segundo operador coesivo, logo em seguida nós temos para a elaboração do período seguinte um outro operador coesivo, tá certo? Então, vejam, vamos lá. Tópico frasal. Primordialmente, é oportuno discutir acerca da vinculação histórica do Brasil à virilidade masculina. O que é que a gente tinha lá na introdução? Que o argumento de número 1, ele ia falar sobre o entendimento da persistência do revés, do entrave, do problema. E aí, essa persistência, ela encontra a sua raiz na história da civilização brasileira. Sob essa ótica, o renomado historiador Fernando Brodel concatena como processo de longa duração qual é o segundo período do seu desenvolvimento: a apresentação do repertório sociocultural.
Então, uma vez feito o tópico frasal, que é essa afirmação categórica que reforça o que foi dito lá no argumento de número 1, em seguida a gente vai ter a informação que vai sustentar esse argumento, ok? E aí a informação vai ser a nossa longa duração, e eu quero que você observe aqui a possibilidade que você tem de citar isso em muitos temas. Então, é um movimento cíclico e repetitivo de determinados fatos sociais. Ponto. Você pode, por meio desse mesmo repertório sociocultural, afirmar que a história é cíclica, afirmar que existem eventos do passado que se perpetuam no presente das civilizações, afirmar que existem problemas do presente que encontram suas raízes no passado civilizacional, entre outras possibilidades. Então, apresentamos aqui a informação, temos nosso repertório sociocultural extremamente bem contemplado. O que é que precisamos fazer agora? No terceiro período do desenvolvimento, a vinculação temática. Quando nós vamos explicar de que maneira esse repertório sociocultural realmente faz sentido, de que maneira ele se materializa na sociedade contemporânea. Lembre-se, existem estratégias específicas para esse processo. Então você pode trazer eventos do cotidiano, pesquisas, dados, fatos, elementos que de fato apresentem que aquele tema acontece na sociedade de maneira prática, certo? Então aqui a gente vai ter o tema sendo puxado, preste bem atenção que isso aqui tudo é estratégia, ferramenta de manutenção temática e progressão argumentativa, tá bom? Então, isso acontece, por exemplo, com o estigma do cuidado à saúde dos homens. Haja vista o fato de a negação desse preceito encontrar suas raízes ainda na cultura patriarcal. Ele vai explicar qual é o fato histórico que está por trás desse processo especificamente, certo? Construído ao longo de um vasto lapso temporal, então ele materializa o repertório. Olha só, veja qual é o movimento cíclico que esse tema faz para, por meio do Brodel, eu poder referenciar a longa duração. É um problema de longa duração. É uma lacuna social que foi construída desde os tempos coloniais. É a materialização do que está sendo discutido. É você comprovando, creditando e sustentando o teu ponto de vista. Certo? E eu quero demais, pessoal, que vocês se inspirem nessa aula para organizarem, para articularem os desenvolvimentos que vocês vão fazer a partir daqui. Então, construído ao longo de um vasto lapso temporal e se fazer permanente na atualidade, remodelada apenas pelos parâmetros sociais impostos pela masculinidade tóxica, tendência a qual impõe o estereótipo da virilidade intocável aos indivíduos do sexo masculino. Então, outra coisa que é muito importante é, sempre que você trouxer na sua redação um conceito como esse, você precisa necessariamente, logo em seguida, tecer uma breve explicação. O Enem não apenas ama, como ele precisa que você faça isso para fechar direitinho a tua competência de número 3. Logo, aí vem a análise crítica. Já fizemos tópico frasal, já fizemos repertório sociocultural, já fizemos vinculação temática, terminamos agora, e agora vamos entender a análise crítica desse texto especificamente. Logo, operador coesivo, a replicação de posturas anacrônicas. O que é uma postura anacrônica? Inadequada de acordo com o tempo presente quando comparado ao passado. O anacronismo ele é o conceito que explica basicamente essa perspectiva, essa tendência de inclusive avaliarmos o passado com uma ótica distoante, dissonante dele. Então, aqui já tem o juízo de valor, quando ele caracteriza, quando ele adjetiva dessa forma, já existe um juízo de valor sendo colocado. Fere a plena qualidade de vida e paralisa lamentavelmente, o bem-estar do público em debate, além de, sobretudo, promover uma violência simbólica.
Lembram que eu falei para vocês que a análise crítica tem como base, tem como tutano, trazer sempre um juízo de valor e uma constatação. Onde é que está o juízo de valor dele? Onde é que está? Ele lamenta diante do fato. Ele lamenta diante do fato de que a qualidade de vida fica paralisada por conta do estigma. Olha aqui um verbo que é um verbo, não é um adjetivo, mas que atribui qualidade ao debate, que caracteriza o debate, fere a plena qualidade de vida e paralisa. Paralisa também é um verbo que tem força crítica. São essas as artimanhas, são essas as estratégias, os recursos dos quais vocês têm que lançar mão na elaboração da redação de vocês, certo? Então, tudo isso aqui é constatação atrelada, associada a juízo de valor. Excelente esse texto. Esse texto é um primor, é uma maravilha, é uma beleza esse texto, certo? Aí agora, pessoal, vamos para um repertório sociocultural muito bom do ponto de vista da saúde pública e que é tão bom que ele pode, inclusive, ultrapassar os limites da saúde pública e ser citado em muitas outras propostas de redação. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã desse cara aqui. Drauzio Varela. Drauzio Varela, ele tem uma perspectiva muito múltipla, multifacetada. Ele foi um cara que se dedicou a falar sobre tudo e mais um pouco, certo? E um conceito que eu aprendi ouvindo os Rodas Vivas de Drauzio Varela, eu até mencionei já isso na aula online pro pessoal, foi o conceito de câncer social. Entendam. Drauzio Varela não escreveu um livro falando do câncer social. Ele não escreveu esse conceito, pelo menos não que eu saiba. Esse conceito fui eu que extraí da sua obra, fui eu que extraí das suas entrevistas ao programa Roda Viva, inclusive entrevistas as quais eu recomendo veementemente a vocês, sobretudo vocês que querem fazer medicina, porque você vê ali um médico socialmente articulado, politicamente engajado, que é médico, apresentador, escritor, pesquisador, trabalhador voluntário. O cara, eu não sou fã dele nem à toa, não. Ele é realmente um ser humano louvável, admirável, sabe? Eu acho que ele deve ser meio que a meta de vocês. E Drauzio, ele, quando está discutindo em um desses Rodas Vivas sobre a questão das drogas no Brasil e do quanto que era uma tragédia anunciada, ele também chama dessa maneira, ele vai configurar, ele vai falar sobre isso como um verdadeiro câncer social. E aí, evidentemente, ele como médico oncologista, ele traz esse câncer como uma alusão a essa doença silenciosa que quando aparece já vem com graves consequências, precarizando a existência do indivíduo, atrapalhando o seu convívio em sociedade, enfim, promovendo caos realmente na vida de quem tem que lidar com isso. E aí eu achei muito potente, achei muito incrível, assim como outros conceitos que posteriormente eu trarei para vocês ainda nesse eixo saúde, e trouxe para minha sala de aula aplicando as mais variadas possibilidades redacionais, e Jadson trouxe essa perspectiva para a redação em foco. Vamos ver como é que ficou, como foi instrumentalizado e de que maneira a gente pode manusear, certo? Então, foram temas que envolvam alienação social, descaso, desinteresse, essa coisa de fechar os olhos para um problema, semelhantemente ao que aconteceu com a guerra às drogas aqui no Brasil, você pode aplicar o câncer social de Drauzio Varela, ok? É muito bom para fazer análise crítica também esse conceito. Outro sim, vejam então, vamos analisar as marcas linguísticas de coesão desse parágrafo. Primeiro coesivo, o outro sim, logo em seguida, nesse ínterim, logo em seguida nós temos o logo. E deixe-me ver se tem mais algum aqui abaixo. Paradoxalmente. Então, o parágrafo construído em 4 períodos, exatamente do jeitinho que eu ensinei para vocês na nossa última aula. Tópico frasal. Outro sim faz-se improtelável lançar luz aos danosos impactos provocados pela negligência salutar dos brasileiros. Lembram que eram impactos lá na introdução, então seu tópico frasal ele precisa sempre repetir o seu argumento. No caso do argumento número 1, eu
gosto sempre que você faça isso com palavras distintas das que você colocou na introdução, porque está muito perto da introdução. Então não é bacana repetir tão pertinho as palavras. Mas, como o desenvolvimento 2 ele já está mais distante, não tem problema você colocar do jeitinho que estava lá. É até bom para o seu corretor ele lembrar que você está amarradinho para o que você colocou. Então, nosso tópico frasal foi, aqui, ó, veja que é sempre uma afirmação forte e potente, faz-se improtelável lançar luz aos impactos provocados pela negligência salutar dos brasileiros. Ou seja, nessa colocação, nós entendemos, nós compreendemos que existem, de fato, impactos dessa não observância realizada pelos homens relativamente à sua própria saúde. E esse parágrafo, ele vai ser muito bom no sentido de comprovar isso, de desenhar isso para o corretor, certo? Nesse ínterim, olha o repertório sociocultural, segundo ponto do nosso desenvolvimento. O médico Drauzio Varela denomina como câncer social a padronização de comportamentos e a alienação em determinadas práticas prejudiciais à saúde em grande escala. Pronto, tá aqui uma definição de câncer social para você passar na vida. Olha só. Padronização de comportamentos e alienação em determinadas práticas prejudiciais à saúde em grande escala. Gente, isso aqui possibilita uma amplitude de citação tão gigantesca, sabe? E aí também vocês podem se inspirar para dizer isso de outras maneiras, de outras formas, certo? Logo, agora vem a vinculação temática. Lembrem que são fatos, dados, realidade, materialidade do tema da nossa vida. Essa relação se materializa, e aí isso aqui é uma estratégia linguística inteligentíssima de se fazer no momento de vinculação temática. Essa relação se materializa no debate em pauta. Podem pegar essa construção que Jadson fez aqui para passar na vida. Ela está muito boa e ela está pertinentíssima a esse momento do texto. Quando inúmeros homens optam por não zelar pelo seu bem-estar. Pronto. E aí agora ele vai trazer a comprovação desse processo na sua análise crítica. Em outras palavras, o estigma associado ao machismo, inúmeras vezes mascarado pelo preconceito, impede o cuidado relativo a profilaxias importantes, tais como os toques retais, testes de HIV e os seus respectivos tratamentos. Certo? Então, na verdade era vinculação temática ainda aqui. Ele vinculou em 2 períodos. Dá certo também, tá, pessoal? Eu faço em 4 para sistematizar melhor cada uma das etapas, mas aqui ele dá continuidade por meio desse outro coesivo ao raciocínio inicialmente levantado aqui, ó. Tá ótimo, ótimo mesmo. Aí vem a análise crítica agora, ó. Paradoxalmente, anular a naturalização desses processos. O que é naturalização? Torná-los comuns, torná-los triviais, pertencentes ao cotidiano, ao convívio da sociedade. É, no mínimo, uma falta de ética. Olha aqui, a força crítica. Pois corrompe a saúde de forma arbitrária e causa tristes doenças. Perfeito esse texto. Tenho muito orgulho desse texto. Esse texto é maravilhoso. Aí agora nós vamos para a nossa proposta de intervenção. Mas antes de ir para a nossa proposta de intervenção, eu gostaria que vocês observassem pontos específicos dessa redação, pessoal. Que são os seguintes. A sinonímia, a criticidade. Eu, inclusive, recomendo que vocês saiam depois marcando tudo aquilo que emite valor opinativo para vocês, certo? Eu vou pedir, inclusive, para a Gessimara mandar para vocês o material em PDF para vocês poderem grifar direitinho, tá bom? Então, a redação em PDF, na verdade. Então, tem essa perspectiva da criticidade, que é muito clara, é muito gritante nessa redação. Além da criticidade, nós vamos ter também uma manutenção temática muito forte, então ele está sempre retomando o tema, isso é muito importante para fechar C2 e C3. E além disso, existe uma progressão argumentativa, é um texto que vai ocorrendo, que vai acontecendo de maneira crescente, como tem que ser. O que eu quero que vocês observem na nossa intervenção, que é o que eu estou observando, inclusive, nas redações que eu tenho corrigido, que eu tenho pego ultimamente.
Vocês não podem esquecer, pessoal, de trazer sempre para a sua intervenção marcadores linguísticos para cada um dos 5 elementos que a sua intervenção precisa apresentar. Nós não chegamos à intervenção ainda, agora é que estamos no desenvolvimento, mas esse texto, ele traz para nós uma excelente prévia das nossas aulas de introdução. Eu me lembro, inclusive, como eu falei para vocês, ele faz parte do nosso acervo, e eu me lembro, inclusive, de quando eu trabalhei esse texto em sala de aula o ano passado, ele mudou vidas, ele revolucionou a forma como os alunos passaram a escrever as suas intervenções, inclusive. Obrigada, Jadson, por esse texto. Então vamos ver como é que ficou a intervenção dele e eu vou mostrar aqui o que é a marca linguística para cada um dos elementos. Então, desse modo, depreendem-se, pois, resoluções funcionais acerca do óbice abordado. Óbice, problema, circunstância nociva, negativa, certo? O nome disso aqui é retomada crítica. Sempre elabore uma retomada crítica na sua intervenção. Posto isso, operador coesivo. Olha aqui a primeira marca, concernial. Concernial é puxador do agente. Quem é o agente? Ministério da Educação, em consonância com o Ministério da Saúde. Então, como o Jadson trabalhou nesse texto, a alienação, o machismo, a misoginia, a masculinidade tóxica, lá no desenvolvimento de número 1, é um problema que reivindica uma resolução de ordem educativa, educacional. Enquanto que o segundo problema abordado, ele vai ser um problema vinculado à saúde de maneira mais estrita. Então, precisa de uma intervenção que tenha um cunho salutar também. E aí, esse aqui é um cuidado muito importante que vocês têm que ter, porque não é obrigatório fazer 2 intervenções para 2 problemas. Você consegue resolver 2 problemas com uma intervenção só. E aí você pode somar 2 agentes, ou você pode somar 2 meios. Vai depender de como você vai projetar o seu texto, tá? Prefiro fazer 2 intervenções, me sinto mais confortável, fica mais fácil de organizar. Não tem problema, você pode fazer 2 intervenções também. Só não se esqueça de só fazer a segunda depois que tiver fechado todos os elementos da primeira. Então, concerne a esses 2 órgãos. Aí agora vem o quê? O puxador da ação. A elaboração. O que é o puxador da ação? Um substantivo que indique ação ou um verbo. Poderia ser, por exemplo, concerne a eles elaborar um plano nacional, ok? Nomeado, cuidado, sem gênero. Então, aqui a gente já teve agente e já teve ação. Falta agora modo, finalidade e detalhamento. Tal projeto deve ser instrumentalizado. Se você quisesse colocar só por campanhas, daria certo. E o instrumentalizado seria seu marcador de meio, de modo. Então, poderia ser tanto só instrumentalizado, quanto só por meio. Ele quis colocar instrumentalizado por meio, não teve problema, tá? De campanhas educativas nas mídias televisivas e digitais. Aí ele detalha o meio, porque uma maneira de detalhar o meio é exemplificar, como canais abertos e redes sociais, a exemplo do Instagram. Então já foi meio e já foi detalhamento, só falta agora a finalidade. Vem mais meios, além de palestras em prol da formação cidadã, tudo devidamente regido por médicos, professores e comunicadores capazes de abordar a importância de não se opor às práticas de zelo salutar. Extremamente bem detalhada a proposta de intervenção que Jadson elaborou para esse tema. Dessa forma, seguindo esses caminhos, os objetivos de tal feito serão a sensibilização dos homens, a reformulação de posturas anacrônicas e, ainda, o objetivo de proporcionar aos brasileiros uma vida plena, diferentemente dos versos de Manuel Bandeira. Textão, como eu quero que os textos de vocês comecem a se articular e a se organizar a partir dessa aula de hoje. Aula rica, produtiva, potente, que eu espero demais que possa ajudá-los relativamente à estruturação textual dos seus parágrafos, ok? Pessoal, eu desejo a vocês um ótimo carnaval, um descanso maravilhoso para quem for descansar, estudos leves para quem decidir estudar, certo? Espero que vocês voltem aí com gosto de gás para batalhar por essa aprovação ao meu lado. E é isso, meus amores. Um cheiro.
Se cuidem e voltemos com gosto de gás na nossa semana de retorno às aulas. Belezinha?